Bom dia, está no ar o programa Vítimas da Lei, o programa que defende o cidadão de injustiças praticadas por agentes públicos e principalmente aquelas praticadas pelas nossas autoridades. Comigo, Marco Batista, com as análises do meu mestre em Direito, Pietro Delova. O Brasil vive um novo momento e não podemos aceitar que os nossos direitos sejam tragados por toda essa lama de corrupção que infelizmente acontece no nosso país. Esse é o momento de abrirmos a boca, mostrarmos a nossa indignação, denunciar, expulsar os maus representantes, fazer com que trabalhem realmente para o bem do povo, que representem de verdade aqueles que votaram neles. Estamos aqui para te ajudar a botar a boca no trombone. Vamos acabar com a farra dos políticos e dos agentes públicos, que deveriam estar trabalhando em prol da sociedade, mas estão sempre pensando em seus próprios umbigos, enriquecendo às nossas custas, enquanto a saúde está na UTI, o desemprego cresce a cada dia, a violência mata mais do que o Estado Islâmico e a educação, então, é quase que inexistente. Tem agente público aí comprando mansões e pagando à vista. Tem gente escondendo malas de dinheiro em casa, abrindo contas milionárias em nome de amigos e familiares. Vamos acabar com essa festa toda. Hoje falaremos de algo que talvez você não saiba. Até porque o palhaço que entrou lá, dizendo que se ele entrasse diria tudo. Entrou, gostou do que viu, do que pegou, ficou quietinho e nunca mais se tocou no assunto. Você sabe quanto ganha cada político? Ganham muito bem para o pouco que fazem ou nada que fazem. Mesmo assim não estão satisfeitos. Querem ganhar mais. Sabia que existe projeto para aumento do teto salarial de agentes públicos e no ano passado foi aprovado um aumento de até 37% para parlamentares? Vou falar agora da promoção que você tem que participar. Promoção Banho de Loja Lemarque. Eu só uso Lemarque. Para participar, você tem que ficar ligado no nosso programa, que em cada um dos 3 blocos irá aparecer um número. Anote os 3 números e mande um WhatsApp aqui para o número que está na sua tela dizendo: eu quero um banho de Loja Lemarque. Coloque seu nome, CPF, endereço e você já está participando. Ou vá a uma loja Lemarque, preencha lá o seu cupom e além de participar você terá um super desconto em toda a sua compra. E quero falar também dessa patifaria política, mas vou falar dos seus direitos, das leis que eles criam para te desrespeitar, o que mudam para que eles se protejam da cadeia, políticos que se acham deuses e não estão nem aí com o povo. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Voltei. Agora vamos tratar do nosso assunto. O artigo 5º da Constituição Federal diz: somos todos iguais perante a lei. Aonde somos iguais? Se o político que trabalha para nos representar tem foro privilegiado, ganha infinitamente mais do que qualquer pai de família, tem regalias que nem executivos de multinacionais possuem e ainda assim muitos deles desviam dinheiro público, fazem maracutaias em troca de propinas e embolsam aquele dinheiro dos seus tributos, que era para pagar uma boa saúde, educação de primeiro mundo e uma polícia bem remunerada e preparada. Tudo isso só não funciona porque ainda tem gente colocando no poder político que rouba mais faz. Se o político rouba, ele não pode nos representar, pelo amor de Deus. Nós fomos às ruas de Campinas para ver a opinião das pessoas sobre este assunto. Veja o que disseram. Maurício, se você sabe que o político que você votou na eleição anterior é corrupto, você votaria nele de novo? Não. Então por que você acha que a maioria desses políticos são reeleitos, mesmo depois de ser mostrado na mídia o que eles roubaram, que eles são corruptos? Porque cada povo tem o governo que merece, né? Quando a gente percebe que existe uma relação de quanto mais a pessoa gasta na campanha, mais fácil ele se reelege, é porque o povo ele tá tendo outros meios para aferir quem é o político melhor, né? Hoje com o YouTube, com a internet, poderia ser só com as ideias, né? Não precisava gastar dinheiro em campanha. A pessoa expunha suas ideias e votava, né? E o eleitor se decidia.
Mas, infelizmente, a maturidade do povo é o reflexo da corrupção que a gente vê hoje no poder, na minha opinião. Neide, você acha justo o salário que os políticos que te representam ganham? Não acho justo, porque eles ganham milhões para não fazer nada, para representar os brasileiros, não faz nada. A saúde está péssima, trabalho, desemprego também está péssimo. Os nossos salários são muito pouco, a gente ganha, então não acho justo. Anderson, você acha justo que os políticos recebam os benefícios como auxílio moradia, auxílio paletó para comprar roupa e todos os outros benefícios que ele tem? Não, não é justo. Se nós todos trabalhamos, né, temos todos uma profissão, deveriam, se for direitos iguais, também termos esses direitos. Como a gente não tem, não é justo ele ter esses direitos. Então você tem esses benefícios na empresa que você trabalha? Não, não temos. Isso é uma pena, né? Daiana, se você sabe que um político que você votou é corrupto, você votaria nele novamente? Com certeza não. Então por que você acha que a maioria desses políticos corruptos são reeleitos? Eu acredito que seja a cultura do nosso país, que já é assim. A maioria deles são corruptos, não adianta. É muito difícil um que não seja, tanto que está aí o exemplo da Lava Jato. Então, acho que é mais uma coisa que está impregnada no nosso país, de acabar votando uma pessoa que já é corrupta. Então, o povo brasileiro, às vezes, sabe que a pessoa não merece estar lá, mas acaba votando. Eu não sei se posso dar um exemplo, como o Maluf, por exemplo. Aquela coisa de, todo mundo fala que ele fez, roubou, mas fez. Então, esse é um ditado muito popular no nosso país. Ninguém concorda com isso e eu também não. Nosso país é um dos poucos que fica triste quando participa de um ranking. Esse ano nós participamos do ranking de eficiência dos serviços de saúde, da Bloomberg, um portal americano de economia. O ranking envolveu 48 países e adivinha em que posição ficou o Brasil? Na 48ª. Isso mesmo, na última. Agradeço agora aos seus políticos, aos seus representantes. O pior serviço de saúde de todos os países participantes. Vergonhoso. Tudo isso sem falar nas pessoas que morrem todos os dias nos corredores dos hospitais, na falta de medicamentos, na falta de equipamentos e estrutura, na baixa remuneração dos profissionais da área, no desrespeito com as crianças, com as gestantes, idosos, portadores de necessidades especiais. Tudo em um país que é o mais caro para se viver, onde os tributos são exorbitantes, pagamos até para respirar. Eu prometi para você que ia dizer quanto ganha um deputado, então eu vou dizer quanto ganha, em média, um deputado federal. Para saber quanto ganha o deputado estadual, é só reduzir 25% deste valor e você chegará ao prejuízo que temos com esses parlamentares. O salário de um deputado no ano passado era de R$ 33.763 mensais. Ele tem ainda uma ajuda de custo que partia de R$ 1.406,79, podendo chegar até R$ 5.000 quase. Um cotão de R$ 39.884,31, mais o auxílio moradia, que também pode chegar a quase R$ 5.000, de R$ 1.608,34. A verba de gabinete para até 25 funcionários de R$ 92.000 mensais. O total de um deputado por mês, R$ 168.000, 662,44. Pode ser mais que isso, dependendo do lugar onde ele mora e dos auxílios que ele precisa. Todos os nossos parlamentares, 513 deputados, em um ano, nós gastamos R$ 1.038.285.980,64. Aí eu me pergunto, quantos hospitais nós não poderíamos construir só com metade deste valor? Quanto isso não poderia ajudar a nação se os nossos políticos fossem menos gananciosos? Meu amigo, minha amiga, é aí que vai o dinheiro suado que pagamos e que era para garantir um bom futuro para nós e para nossos filhos. Exatamente, para esses que se dizem representantes do povo e para os seus pares, claro, assessores, secretários, familiares e até amigos. Com tudo isso, tem um deputado estadual em São Paulo
que quer aumentar o teto dos funcionários públicos. Detalhe, para os que já possuem super salários. Então, professor, policial, enfermeiro, esquece que ele não está fazendo isso pensando em você. Falaremos disso logo após o intervalo comercial. Estou de volta e quero compartilhar com vocês essa barbaridade. Tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo uma proposta de mudança de teto salarial do funcionalismo público do Estado. Se aprovada, a medida deve trazer um impacto de 900 milhões no orçamento da administração estadual. Essa proposta vergonhosa é do deputado Campos Machado, que em tempos de crise, ao invés de conter as despesas, pensa em trazer este rombo para os caixas do Estado. Sabe quem pagará esse prejuízo? Eu e você, isso mesmo, sem termos nenhum centavo de aumento no nosso salário. Tem que respeitar a Constituição Federal, deputado, e pedir esse aumento também para todos os paulistanos. Não somos todos iguais, de acordo com o artigo 5º? Queremos os mesmos índices de aumento e as mesmas regalias. Aqui, no particular. Ô, deputado Campos Machado, você deveria estar representando os interesses deste povo que te colocou aí e que te permitiu até hoje viver da política por décadas. Tudo o que você tem e o que você é foi esse povo que te deu. Esse mesmo povo massacrado e sofrido da periferia, que não tem atendimento médico digno, sem segurança para ir e voltar a salvo do trabalho, sem transporte público de qualidade e sem uma educação que permita aos seus filhos frequentar uma faculdade pública no futuro. Como você os retribui? O que você lhes oferece? Ah, seus filhos já estão formados, né? Então dane-se eles, não é mesmo? Tem dormido bem, deputado. Eu, no seu lugar, não conseguiria. Crie uma lei para reduzir o seu salário e as suas regalias e também dos seus colegas políticos. Transfira essa economia para essa população massacrada. Transforme essa riqueza em remédios, em salas de aula, em creches e hospitais. Deixe um legado positivo, porque o que você está fazendo, deputado, é muito feio. É vergonhoso. Eu não ia falar não, mas já falei. Nós perguntamos para a professora de Direito e advogada criminalista, doutora Adelaide Albergária, o que ela pensa sobre o foro privilegiado para os políticos e o direito à igualdade que a Constituição nos impõe. Veja a resposta dela. Estou aqui com a professora e advogada criminalista Adelaide. Professora, o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Porém, os políticos possuem foro privilegiado. Se todos são iguais, mas uns são privilegiados, então não somos todos iguais. O que a professora pensa sobre isso? Bom dia, Priscila. Realmente, pela sua colocação, nós podemos concluir que não somos todos iguais perante a lei. Se nós temos algumas pessoas que podem ser julgadas tecnicamente com algum privilégio, realmente nós não somos iguais perante a lei de acordo com o que determina a nossa Carta Magna. Mas é importante nós entendermos por que surgiu no nosso ordenamento jurídico o Instituto do Foro Privilegiado. O foro privilegiado é um instituto que permite que algumas autoridades possam ser julgadas por instâncias superiores com o intuito de proteger a sua liberdade parlamentar, a sua liberdade no exercício do mandato. Então, para o seu telespectador entender, um prefeito que comete um crime no exercício do mandato, ele vai ser julgado não por um juiz de direito da comarca, mas sim pelo Tribunal de Justiça do Estado. E por que isso? Porque ele, como prefeito, é a autoridade máxima do executivo local. Então não teria sentido nós colocarmos um juiz de direito na qualidade de julgador, porque ele também é a autoridade máxima do judiciário local. Por essa razão, o prefeito vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. No entanto, o que nós estamos vendo ultimamente? Nós estamos vendo um clamor popular no sentido de acabar com o foro privilegiado, o que seria salutar para a nossa democracia, porque nós estamos vendo muitos parlamentares se esconderem atrás da imunidade parlamentar, da possibilidade de serem julgados com o foro privilegiado e, com isso, terem uma maior liberdade para praticarem alguns crimes que
diariamente estão sendo noticiados. Isso faz realmente com que a população fique bastante indignada. Para que nós realmente possamos dizer somos todos iguais perante a lei, seria necessário acabarmos com o foro privilegiado. Obrigada, professora. Priscila Batista, de Campinas. É com você, Mark. Obrigado, Priscila. E agora eu vou falar da promoção que você tem que participar. Promoção Banho de Loja Lemarque. Você vai mandar um WhatsApp para o nosso programa dizendo: eu quero um banho da Lemarque. Coloca o seu nome completo, data de nascimento, CPF e endereço. E no dia 24 de junho sortearemos um banho de loja da melhor loja de moda masculina do Brasil. Eu só uso Lemarque. Anote o número que está na sua tela, porque é com ele que você vai concorrer a esse delicioso banho de loja. Voltamos em instantes com a análise do professor Pietro Delova sobre essa onda de políticos criarem leis em benefício próprio. Não saia daí. Voltamos e eu sei que você está tão indignado quanto eu com tudo que nós tratamos hoje aqui. E agora eu quero saber a opinião do meu mestre, professor Pietro Delova, que está aqui. Mestre, eu quero saber o que você acha disso, dos políticos criarem leis para se defenderem, para se protegerem da cadeia. Ao invés de representar o povo, eles massacram o povo e não querem ser punidos por isso. O que você acha? Salve, Mark, amigas e amigos, bom dia. Eu vejo com muita preocupação essa situação política do Brasil contemporâneo e gostaria de começar dizendo que a classe política não tem muita noção do que seja mandato, o que significa um mandato, ou seja, eles receberam um poder político para representar a sociedade. E eles não têm noção de que são servidores públicos. Qual é o comportamento da classe política, pelo menos o que presenciamos? Eles se fecharam em um grupo e todo tipo de legislação apresentada é para o seu próprio benefício. É como se fosse um mandato em causa própria, mas na política isso não poderia acontecer. O que ocorre na vida privada, de mandato em causa própria, há uma previsão legal, mas na vida política não. O mandato é para o benefício da sociedade. O que nós estamos assistindo? Uma série de propostas de mudanças na legislação, inclusive na Constituição, ao longo desses anos, sempre tendo como beneficiário um pequeno grupo ou o próprio grupo de políticos, nunca a sociedade. Por um outro lado, além desse comportamento negativo, eles acabam usando o próprio mandato para o desvio dos recursos públicos, que também servem a eles, servem aos seus próprios interesses. Então temos dois problemas: a falta de uma política legislativa proativa, com base na Constituição Federal, que tenha como destinatário a população em geral, e o desvio, ou o que comumente se chama corrupção. O resultado imediato, o que nós enxergamos, o que salta aos olhos, é falta de hospitais, falta de escolas, falta de vagas nas escolas, e quando há escolas, falta de recursos nas escolas, recursos materiais e recursos também humanos, um baixo salário dos professores, que trabalham obviamente descontentes ou com um tremendo sacrifício, com muito sacrifício, falta de recursos até nas áreas mais fundamentais, como áreas de segurança. Os políticos advogam as suas próprias causas, deixando a população numa situação de desespero, numa situação na qual ela não tem garantias. E quando eu me refiro a garantias, não são garantias judiciais, garantias efetivas. Nós precisamos de leis que possam ser concretizadas, leis proativas. Mas para isso eu precisaria ter um Congresso com uma grandeza política, com P maiúsculo, e essa grandeza, esta dignidade política seria destinada à sociedade.
pois para isso os políticos receberam um mandato. É assim que eu vejo a situação brasileira atualmente. Você concorda com o que o político ganha hoje, o desfalque que ele dá no Estado, na realidade? Porque se o político trabalha para nós, é justo que ele receba tão mais do que o trabalhador normal? Essa questão do salário dos políticos é também objeto das nossas preocupações. Nós acreditamos que o salário dele é muito mais alto do que o que deveria ser. Não são só salário, é benefícios também. O cara tem benefício de tudo, que não existe numa CLT hoje. Veja você que esses benefícios são criados por outras leis que eles mesmos aprovam. Então, além de salários altos, há outros benefícios, ou seja, recursos que vão aderindo, que vão se somando, até o ponto de terem grandes salários, enquanto a população continua com pagamentos pífios, com salários pífios, sem direito a praticamente nada, sem recursos materiais, sem serviços públicos dignos. Não nos esqueçamos que a grande manifestação de 2013 referia-se a serviços públicos, a precários serviços públicos. Em outras palavras, se alguém procura um hospital, não vai encontrar um hospital à sua disposição com todos os recursos. E os médicos não são culpados disso. Os enfermeiros não são culpados disso. Eles também trabalham, também se desdobram, às vezes até virando o seu turno, mas eles não têm condições mínimas. Você entra em um hospital público, esse hospital público ele não tem a cara de um hospital. Embora os trabalhadores lá, os médicos e outros trabalhadores do hospital, desses hospitais, se empenhem. Então, um cidadão, ele não tem um serviço à sua disposição. Veja que curioso, às vezes ele encontra um artigo que já foi, inclusive, considerado inconstitucional, ele encontra nos sportello, nos vidros de atendimento dos setores públicos, determinadas frases, né, de represália, caso eles reclamem dos seus serviços, dos trabalhos ou dos serviços prestados ou oferecidos a eles. Enfim, nós temos uma população que não tem direitos garantidos efetivamente, não tem serviços públicos. E o político continua advogando em causa própria. Hoje, em especial, ele não apenas advoga em causa própria, como ele se esconde atrás do mandato a fim de fugir de investigações, de denúncias e, eventualmente, de condenações. O Congresso Nacional, por exemplo, acabou sendo, obviamente, eu não me refiro a todos os políticos, mas a uma grande maioria, acabou se tornando um reduto de desviantes, de quase delinquentes. Tantas são as delações, tantas são as investigações abertas, demonstrando que eles não tiveram, ao longo dos anos, nenhuma preocupação em manter a dignidade do mandato e a dignidade da política. E finalizando, você ainda acredita na política do Brasil, mestre? Eu acredito na política, com P maiúsculo. Eu não acredito nesses políticos que aí estão. Se nós deixarmos de acreditar na política, com P maiúsculo, nós estaremos numa sociedade sem civilidade nenhuma. Então é preciso acreditar na política, e aqueles que estão à frente da sociedade, como professores, juristas, o nosso trabalho aqui na televisão, deve ser destinado ao esclarecimento. O que significa dizer? Quanto mais luzes lançarmos, quanto mais pessoas alcançarmos com esclarecimentos, enquanto repórteres, enquanto apresentadores de programa, enquanto professores, enfim, em todos os vários profissionais em todas as áreas, nós vamos ter cada vez mais uma população esclarecida. E uma população esclarecida é aquela que sabe votar. Saber votar significa olhar a vida pregressa daquele candidato e saber se aquele candidato tem realmente um histórico que garanta que ele terá um compromisso com o seu mandato e com a sociedade.
Muito obrigado, mestre, pelo seu esclarecimento. Saio mais rico de sabedoria daqui e acredito que você também. E este é o nosso papel. Todas as semanas nós traremos aqui um esclarecimento novo para você, para que você conheça melhor os seus direitos. Mestre, obrigado. Até sábado que vem. Obrigado, Mark, amigas e amigos. Obrigado, um bom dia. Até sábado que vem no nosso Vítimas da Lei. E antes de finalizar o nosso programa, eu quero deixar um recadinho aqui aos políticos da região que andam contratando funcionários fantasmas, que combinam repasses com os seus comissionados e assessores, que fecham contratos com empresas impondo condições ilícitas ou repasses, e também com os agentes públicos e assessores, que são assalariados, mas compram casas de alto padrão e pagam à vista, com dinheiro, pagando um valor que não ganhariam em décadas. Estamos de olho em vocês e assim que confirmarmos essas denúncias, o seu caso será exposto aqui. E a sociedade deixará de ser feita de palhaça por vocês. Fiquem atentos. É isso aí. Por hoje é só. Um maravilhoso final de semana para você. E se quiser enviar a sua denúncia, envie um e-mail relatando o seu caso, que o programa Vítimas da Lei está aqui para defender você. Até o próximo sábado.